Muito bem, muito bom dia a todos. Ótimo dia, pessoal. Tudo bem aí? Legal, pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Igor Funiel, presidente da Templo, e hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, que é a Sônia Padilha, da GP Result. Vou deixar você se apresentar, Sônia, que ela é uma especialista com muita experiência em recursos humanos. Fala um pouquinho de você aí. Primeiro, quero agradecer esse convite, poder falar um pouquinho mais do que a gente sabe, a gente vem desenvolvendo há mais de 15 anos, é muito bom. Como o Igor falou, eu sou psicóloga de formação, mas a minha vida toda é profissional, nos últimos 17 anos é voltada a recursos humanos, e todo o processo que envolve recursos humanos, estou trabalhando um pouquinho aí, acho que eu sei um pouquinho sobre isso. Um pouquinho. E, pessoal, o público, o grande público da Templo são empresas interessadas em certificações de sistema de gestão, sistemas ISO e etc. Por que falar de recrutamento e seleção? O recrutamento e seleção, que é um pedacinho de um assunto dentro de recursos humanos, de gestão de gente, é uma das coisas mais importantes na organização. Lá na estrutura da ISO 9000, de todas as normas, tem um grande, e cada vez mais, uma grande preocupação com o RH. Em geral, lá em recursos humanos, a preocupação é conhecimento, competência. Como que os seus funcionários têm competência, ou se têm competência e conhecimento para entregar o melhor em cada uma das etapas do seu processo e assim garantir a qualidade, garantir a conformidade e tal. E eu, particularmente, acredito que todo esse processo começa lá em recrutamento e seleção. E nós temos aqui, a gente interage muito com muitos clientes, a Templo hoje tem centenas de clientes consumindo consultoria ao mesmo tempo, e a gente interage muito com essas pessoas e percebemos a dor gigantesca que é o recrutamento e seleção. Então, para você aí aquecer os motores, quem está aqui pela primeira vez, eu vou pedir para a gente interagir bastante durante esse bate-papo. A interação com vocês é o que vai enriquecer esse negócio. Então, para a gente começar aqui a aquecer os motores, abre lá o chat aí para mim, por favor, quem está no Zoom. Abre lá o chat e diz para mim qual que é a tua frequência aqui nos webinars da Templo. Se é a tua primeira vez, segunda, terceira, vai lá no chat e coloca lá aí de 1 a 10, de 1 a 20, quantas vezes você já participou para a gente. Vai lá. Tem bastante gente na sala aqui. Olha que legal, Mariana, primeira vez, a Ana, quarta vez, a Cleriston, primeira. Bom dia, Nathalie, primeira vez. Vamos lá, galera, no chat, todo mundo tímido ainda, começando amanhã aí. Terceira, segunda do Osmar. Olha que legal, tem gente que já está habituado aqui, tem gente que vem pela primeira vez. Então, vocês que vêm pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Bom dia, galera. Estela Pires, primeira vez, prestigiando a Sônia Padilha, que legal. Estela, obrigada. Uma grande amiga aí, uma profissional também que trabalha com recursos humanos. Legal. Pessoal, segundo pedido, recrutamento e seleção é a pauta. Vá mandando dúvidas, problemas, dores, tudo que você quiser. Nós estamos aqui com uma especialista com mais de 17 anos de experiência. Vamos extrair o máximo dela. Legal? Perfeito. Aproveita esse momento aí, porque eu sei que realmente não só os seus clientes, mas em geral, eu estava em Curitiba ontem e a pauta das reuniões é sempre assim: como eu melhoro o meu time, como eu trago um time que esteja alinhado a todo o que eu preciso dessa empresa. Então, aproveita esse momento para a gente construir isso aqui juntos, tá bom? E até o final do bate-papo vocês vão perceber por que a GP está aqui. A GP Result está aqui porque é uma empresa que está tratando o assunto de uma forma muito top, muito moderna, muito inovadora. E vai resolver a dor que você tem de recrutamento e seleção com certeza absoluta. Eu não traria uma empresa aqui se não tivesse uma solução espetacular para mostrar para vocês. Eu costumo falar que a GP Recrutar, que é um dos nossos produtos, não vai te trazer uma pílula, e sim todo um tratamento para que melhore esse recrutamento e seleção e essa dor passe rapidamente. Vamos lá, vamos começar falando da dor, então. Na sua experiência, anos aí de consultoria, vivência em RH e recrutamento e seleção, quais são as principais dores que você mapeou? E diz pra gente a origem dessa dor. Por que essas dores existem? Onde que as pessoas erram? Bom,
17 anos de experiência em recrutamento de seleção, não é pouco, né? Já vivi por crises onde tinha falta de mão de obra, excesso de mão de obra. Ao mesmo tempo, acho que não está nem linkada essa questão de como é que está o mercado aí em termos de demanda de mão de obra. O que eu percebo, né? As empresas precisam, sim, ter pessoas dentro da organização que tenham conhecimento, que você comentou, a capacidade dela, mas a gente vai construindo uma questão que a dor vem muito mais. Você traz a pessoa para a empresa, ela tem a formação que você precisa, a experiência que você precisa, mas essa pessoa geralmente não fica na empresa, né? E fomos construindo aos poucos essa questão e a gente acabou tendo a percepção que não é só o conhecimento. Todo mundo sabe disso, né? É chover no molhado? Não sei se é chover no molhado. Porque, além do conhecimento, a gente tem que mapear também qual que é o comportamento dessa pessoa. Isso foi lá atrás, que eu trabalhava com esses 2 tripés. Porque, realmente, você traz a pessoa e ela tem a competência técnica, mas não se adapta a isso. Então, a dor maior seria essa, né? E, ao mesmo tempo, a GP acabou construindo uma maneira de você mapear essa pessoa, não somente a questão técnica. Por quê? Algum tempo atrás, eu não sei se você lembra, que as pessoas faziam cursos para serem assertivos na sua entrevista. E hoje a gente trabalha ao contrário, você tem que ser você mesmo. Então, nós que somos especialistas, às vezes escorregamos na escolha. Imagina a pessoa que não tem conhecimento de trabalhar um processo de recrutamento do começo ao fim. Então vamos lá, vamos devagar. Muita coisa, né? Muita coisa. Olha só, eu vou te falar a minha experiência como empresário, como recrutador também, porque eu já contratei mais de 300 pessoas. Nós temos hoje uma empresa aqui com 40 profissionais, estamos contratando mais 6 com a ajuda de vocês lá. E é um desafio gigantesco. Eu vejo, quando a gente olha para os nossos clientes, mesmo os erros que a gente cometeu, muitas vezes o empresário, a empresa está indo atrás do preenchimento de uma vaga. Sim. Eu acho que o primeiro erro está aí. Quem está recrutando não tem que se preocupar só em preencher a vaga. Sim. E a grande dor que você citou aí dessa rotatividade, pessoas que entram e não ficam, é porque boa parte das empresas realmente não se preocupa com essa questão do comportamento. Sim. E a gente vai explorar bastante isso aqui hoje, né? Porque quando a gente traz alguém para dentro da organização, hoje quando eu trago alguém para dentro da minha empresa, eu me preocupo principalmente em verificar se essa pessoa, a palavra que está sendo muito usada é o fit, né? Se ela tem como que a gente traduz isso? Se ela tem é um match daí. E outra palavra em inglês, né? Se ela se encaixa não só com os requisitos de conhecimento, mas com as questões culturais. Então, toda empresa tem a sua cultura, tem o seu jeito de ser, toda casa tem o seu jeito de ser, toda casa tem a sua cultura. E eu gosto de usar muito essa metáfora, olha para dentro da sua casa. Vocês são uma família que acorda cedo, uma família que acorda tarde, uma família que se preocupa em deixar tudo organizado, ou pode deixar bagunça para o dia seguinte. É a cultura da sua família, a tua empresa é a mesma coisa. Então, quando você traz alguém para dentro da sua família, traz alguém para dentro da sua empresa, é importantíssimo ter essa preocupação com a cultura. Não é, amigo? O que eu penso? Você já foi lá na frente que eu ia trazer essa questão, porque uma das inovações que a GP traz é isso, né? A maioria dos processos de recrutamento de seleção, nada contra, a gente tem que ter, às vezes, um processo maciço de muitas vagas operacionais, mas no caso da Tempo, né, você precisa de pessoas que sejam alinhadas muito mais rapidamente, adaptadas em relação a isso. Por quê? O que eu quero dizer com isso, né? A gente acaba trabalhando com 3 questões. A questão técnica, comportamental e cultural. Porque até então, quando eu comecei também, eu também pequei, vamos dizer assim, a gente se preocupava muito mais com a técnica e o comportamento. Então, hoje, qualquer processo de recrutamento e seleção que leve em conta a cultura da empresa e consiga alinhar essas 3 questões, vamos dizer que é 90% de sucesso. Por quê? A pessoa vem sabendo o que ela precisa fazer e a gente sabe que a técnica é mais fácil de aprender do que mudar o comportamento. Muito mais. E se a gente traz alguém que não tem uma visão, no caso, conheço pouco tempo, posso falar, que eu seja empreendedor, que não queira trabalhar com riscos ou trabalhar numa empresa que muda constantemente, como é que vai fazer? Então, a gente tem que analisar isso. Por outro lado, se eu tenho uma empresa que é uma empresa ainda com processos mais morosos, não adianta levar uma pessoa acelerada lá ou que ela queira crescer muito rapidamente. Então, existe pessoa certa para cada lugar. Excelente, excelente isso. E a gente vai explorar bastante esse negócio de comportamento já, né? Eu quero muito estimular aqui as dúvidas do pessoal, a gente vai usar já aqui, já tem 2 coisas aqui, uma da Ana
e outra da Sônia, foram as duas que mandaram. Galera, vá mandando aí, discorde à vontade, coloque as suas dúvidas, porque é o que vai enriquecer essa conversa. Uma outra preocupação, que eu queria até pedir uma interação de vocês aqui no chat, diz pra gente lá no chat qual o tamanho da sua organização, quantos funcionários vocês têm aí. Coloca lá o número de funcionários, porque isso vai ajudar muito a gente a direcionar aqui algumas coisas para vocês. Ó, a Nathalie foi rápida no gatilho, 20. Vamos lá, galera, tem um monte de gente na sala. 20, né? Ó, 110, 170, tem algumas empresas maiores aqui, ó. 52, 90, 52, 238. Legal. Que legal. Então a gente está vendo aqui no perfil 450, está crescendo, ó. 170? 500 no Vinícius. Legal. Então, a gente tem perfis diferentes de empresa aqui. Tem uma empresa lá com 20 funcionários, tem uma empresa com 500. Então, a galera que ainda não colocou. Isso, ainda não colocou. Já a gente vai falar aqui de algumas dúvidas que estão chegando. Então, tem uma diversidade aqui de empresas. E nessa diversidade, há empresas com um departamento de recursos humanos superestruturado. Sim. E eu vou chamar de superestruturado um departamento de recursos humanos, porque, fazer uma aspas rápida aqui, tem empresa que fala que tem RH, mas ela tem um departamento pessoal terceirizado e não tem RH. Então, um recurso humano superestruturado é um departamento que se preocupa com recrutamento, com seleção, com desenvolvimento, com retenção, plano de cargo e salário, está no meio disso tudo. Você está falando da GP Reputar, todo o processo. E todas as preocupações acessórias, obrigatórias do departamento pessoal. Sim. Isso tudo está lá dentro desse grande, né, departamento de recursos humanos. Mas eu estou vendo que empresas de tamanho diferente, tem as pequenas, talvez não tenham tanta estrutura, e se preocupam muito com elementos, por exemplo, puxa, antes de recrutar um funcionário ou contratar uma nova pessoa, eu preciso ter um plano de cargos e salário estruturado. Como que está isso hoje em dia? Porque a relação do trabalhador, do empregado com o empregador, ela tem mudado. Eu vejo como empresário cada vez mais contratando as pessoas dando menos atenção para plano de cargo e salário e mais atenção para cultura, ambiente, coisas assim. Isso é uma realidade em geral? Como que você vê esse assunto? Eu vejo assim, que, claro, os milênios, né, você falou aí, a questão da... Fala pra gente o que são os milênios. Os milênios são os novos profissionais que estão no mercado aí, que tem uma postura diferente realmente, que eles estão mais preocupados em trabalhar numa empresa que tenha propósito e que deu match de novo com o que ele pensa, né, os valores têm que estar muito alinhados, porque senão ele não fica muito tempo. Qual é a faixa etária desse pessoal? Varia entre 18 a 27 anos, mas 27 anos. Já não estou mais. Eu também não, baby boomer. Então, assim, e a gente às vezes faz um carimbo, não tem uma idade exatamente, uma faixa fixa, porque também depende do comportamento que uma pessoa vê. Eu não me considero uma baby boomer, pelo contrário, a gente está sempre se reciclando. E como eu estava te falando, se você tem essas pessoas, elas realmente não estão preocupadas. Mas o que a GP Reputar também traz para a gente? A gente trabalha de acordo com a cultura da empresa. Existem empresas que estão, esse que você falou, é a nova economia, onde as pessoas todas estão envolvidas no processo, todo mundo é empreendedor do negócio em si, a gente precisa trazer uma pessoa com esse perfil, voltando naquele lá. A técnica, às vezes, fica bem em segundo plano. O comportamento e os valores que tem a cultura e que estão alinhados à cultura dessa pessoa, os valores dessa pessoa, é muito mais fácil. Então, o importante é isso. Não importa que você tenha 20 pessoas, 500 pessoas na sua empresa. O que é que leva essas pessoas a ficar nessa empresa? O que é que você está precisando naquele momento? Você precisa de pessoas alinhadas à sua cultura, que vão ser empreendedores contigo, ou você precisa de alguém que dê continuidade na cultura da empresa? Que não tem nada de errado, né? A gente pensa, tem a economia, a nova economia, onde todo o processo é mais rápido, as mudanças são constantes, mas a gente ainda tem empresas, e vamos ter sempre, empresas mais tradicionais. E não posso levar uma pessoa que não tem esse perfil tradicional para uma empresa tradicional. Então, a preocupação é desde o começo, quando a gente vai definir uma vaga, é isso. Né? Então, pelo que você está explicando, e eu estou entendendo bem, a grande preocupação de quem está contratando, antes de questões técnicas, qualquer outra questão, é ter certeza que aquele estilo de pessoa se encaixa no estilo de empresa.
Sim. Essa seria sim. a grande... Tanto é que a gente mudou um pouquinho o nosso trabalho, o GP Recrutar não trabalha com solicitação de vaga, a gente chama de solicitação de gente, porque a gente vai trazer gente para trabalhar, né? Nas empresas, todo mundo já tem sabido disso, que elas não vão se apaixonar pelos móveis da empresa, não vão se apaixonar pelo maquinário da empresa, sim pelo que a empresa faz. Então, essa solicitação de gente que a gente mudou em todo o nosso processo é isso. Que gente que você precisa para a sua empresa? Você precisa de alguém com essas características e qual é a cultura da sua empresa? E isso tem que estar claro desde o começo do processo de recrutamento e seleção. Seja você fazendo o processo, você tem isso na sua alma já aí, né, Igor? E para as pessoas que estão iniciando ou que vão orientar alguém que vai fazer isso, procure alinhar essas 3 questões, não somente os conhecimentos. E uma dica importante para as grandes empresas que nos ouvem aqui hoje, eu tenho empresas aqui com 500 funcionários, super estruturado, com certeza tem um departamento de RH com alguns funcionários. É ficar atento para o mundo moderno. Né? É claro que você deve, na sua empresa, contratar alguns cargos ainda de pessoas mais sêniores, mas, assim, o fato, quando você busca profissionais no mercado, a oferta de pessoas entre 25 e 35 anos de idade é sempre uma das maiores. Então, essas pessoas estão vivendo a nova economia, estão vivendo um novo mundo. Então, é muito salutar o teu RH olhar para dentro, né, no tipo de oferta que está sendo feita, se essa oferta é uma oferta que está atualizada ou fora de moda. Sim. Porque uma coisa fora de moda não vai atrair talento para a sua empresa. Sim. Tá? Eu vou pegar algumas perguntas aqui, sim, depois a gente volta e continua a dissecar esse negócio do recrutamento. A Ana falou o seguinte, ó, como posso inovar nos testes aplicados aos candidatos para identificar melhor o perfil do candidato, pois nem sempre ele se inscreve para o que é seu perfil, e sim para a vaga disponível, Adorei essa pergunta. Eu chamo isso de avião. Adorei. Sabe o que é avião? São os candidatos aviões. Você coloca uma vaga lá, a pessoa nem olha que empresa que é, o histórico da empresa, e está colocando só para poder voltar ao mercado. E tem isso, né? A pessoa quer trabalhar, mas ela não está preocupada se ela vai estar inserida realmente no contexto que faça sentido para a vida dela. Então, respondendo a pergunta dela, existem vários testes que a gente está utilizando. Daqui a pouco eu vou contar uma novidade da GP Recrutar. Muito top, muito top. Porque até, você sabe que o GP Recrutar nasceu de um sonho, né? Porque nessa minha experiência de 17 anos, era muito moroso o processo. Então, eu tinha que realmente procurar os currículos e depois aplicar 1, 2, 3, 4 testes. Então, daqui a pouco vocês vão saber como fazer isso. Mas eu indico alguns testes comportamentais, como dominância cerebral, que não precisa ser psicólogo, também isso é legal. Tem outro teste também que a gente pode estar usando, que aí tem um curso que é o DISC, que eu acredito bastante. Vou falar de DISC já. Motivograma é um outro teste também que poucas pessoas usam, mas está baseado na pirâmide de Maslow, que fala o que move essa pessoa. Motivograma, DISC, qual que é o outro? Dominância cerebral. Dominância cerebral, não precisa ser psicólogo. Não precisa ser psicólogo. O DISC tem um custo para você fazer, que toda a maioria conhece, mas até para a gente procurar, entre em contato com a gente explica mais sobre esses testes, que são testes que a gente usa no nosso trabalho. Tá? Ótimo. Aqui, e eu vou acrescentar um pouquinho de uma experiência prática que a gente está vivendo, porque nós usamos o serviço da GP para recrutar, e assim, a gente sempre teve dor com isso e agora está sendo um alívio, né? Está sendo muito bacana. Mas um pouco antes de começar o trabalho com a GP, a gente, até para ajudar a Ana aí nessa dúvida, a gente usa uma técnica, quando a gente escreve um anúncio e publica, seja lá o canal que você esteja usando, LinkedIn, Cato, etc e tal, a coisa mais fácil para o candidato do lado de lá é se aplicar a vaga. Porque, em geral, com um clique, ele se aplica. Aqui, os nossos anúncios têm pegadinha. A gente só entrevista quem lê o anúncio, entende o que está sendo pedido e interage conosco. Então, em geral, a pegadinha é assim, fala, cara, você só vai ser chamado se você me mandar um e-mail contendo isso, isso, isso. É o perfil da nossa empresa. Não estou dizendo que é o caminho certo, né? Não sou especialista aqui, mas é uma coisa que a gente faz. E, dando um depoimento prático, nós utilizamos o DISC para todos os candidatos. O DISC é uma ferramenta maravilhosa, eu acho que não é todo mundo que conhece, não é a maioria que conhece. A gente pode fazer um dia um webinar sobre o DISC, né, na prática, a gente pode trabalhar. Pô, legal, se você estiver interessado aí no webinar sobre DISC, coloca pra gente aqui no chat, pra gente saber se a maioria tem interesse,
porque é espetacular. O DISC ele vai te entregar um perfil comportamental daquela pessoa assim, com uma margem de acerto gigantesco. É uma técnica que foi desenvolvida em 1928, se eu não me engano. E ela dá o perfil dominante e os outros perfis, os 4 perfis existem em todas as pessoas, mas qual que é o dominante? O que aquela pessoa aceita mais, o que ela rejeita mais em termos de comportamento. O que ela vai te entregar, o que ela não vai te entregar, como ela se relaciona com cada situação da empresa mesmo. Então, isso é interessante. Né? Para dar uma pincelada rápida aqui, por exemplo, no DISC, que são lá os 4 perfis, né? Dominância, influência, estabilidade e cautela. Por exemplo... Tem vários nomes, viu? Tem vários nomes. Né? É o vermelho, amarelo, azul e verde. Né? Se a gente está contratando um contador, estou recrutando um contador e aplico o DISC nele, eu espero que tipo de resultado? Que ele seja a pessoa que tenha o mais forte mesmo, a questão de análise mesmo, né? E vem cautela, que a gente não chama de cautela lá, essa é a questão, né? Então a gente chama, o perfil dele tem que estar voltado à análise, e isso aparece no DISC. E aí se você vai trabalhar com alguém que queira ser liderança, ele tem que ter o I, que é o influência, mais alto. Ele vai ter que encantar as pessoas, ele vai ter que convencer as pessoas. Pessoas voltadas à venda é o vermelho. Nesse exemplo do DISC, né, dos 4 elementos dominantes, o contador tem que ter o C mais elevado, mas o chefe da contabilidade precisa ter um I de influência alto para poder lidar com o time dele, né, e ter um certo grau de dominância para poder entregar resultado. É fantástico. Conformidade, né, que a gente chama de conformidade, tem que ser muito mais alto na área de contabilidade. Compensação, se você for contratar alguém para marketing, você pegar essa pessoa, o que vai acontecer? Ela não vai te entregar o que está precisando e não vai ser uma pessoa criativa. A empresa que não usa, vocês que são maiores, inclusive, não usam, está perdendo tempo, porque isso faz muita diferença. E dá para mapear também a equipe que você tem, não precisa ser somente na hora de recrutamento e seleção, você pode usar para várias coisas o DISC, né? Okay. Deixa eu ver aqui, porque... Caiu? Não, tá aqui, deixa eu só ver o que mudou aqui a minha tela. Pronto. Vamos lá, próxima dúvida. Pessoal, só dá um aqui no chat se tudo continua bem para vocês aí, se vocês estão me acompanhando e a Sônia bem. Ah, que bom. Vamos lá, próxima dúvida aqui, ó. Bom dia, meu controle para RH e o RIS é todo manual ainda. Ah, que bom ver essa pergunta. Tenho visto algumas soluções que prometem auxiliar esse controle, porém, o que percebi é que funcionam basicamente como uma agenda, que não deixa a gente perder prazo, sem ser assertivo nas soluções. Mede os dados e avisa, mas não facilita, por exemplo. É a Sônia Bramante, só achar. Com modelos para avaliação de desempenho ou um recrutamento mais eficaz. Estou certa ou ando procurando um lugar errado? Você acabou de encontrar. O que você está falando com aí, Sônia, me achará, é que existem muitos controle mesmo, né? As pessoas vendem softwares para você ter controle, que é importante, por exemplo, é importante, e realmente não existia no mercado nenhum produto, né, online que pudesse te ajudar nas questões estratégicas da empresa. Eu vou falar do produto inicial nosso da empresa, que é o GP Result, que não é o Recrutar. A gente tem uma plataforma de implementação de todo o RH. Esquece essa questão de controle, até passa uma questão de controle, mas a gente ajuda a empresa a ter, desde criar uma missão, visão e valores, passando por todos os processos. Como é que eu faço uma integração? A gente ensina e acompanha online você implementar tudo isso. Vou falar com você depois, Sônia, mais detalhadamente, mas o que você está procurando realmente não existia no mercado. A GP veio trazer isso. A gente trabalha do começo ao fim. Você fala de avaliação de desempenho, a gente tem pesquisa de clima, e isso fica todinho disponível para você, né? Não precisa você nem ter papel. Então, é uma evolução, uma novidade que chegou no mercado, que o Igor conhece bem, ele foi acompanhando todo esse processo e a gente já está aí entregando para os nossos clientes que começaram no final do ano passado o projeto de combustível. Depois eu converso um pouco mais com você, explico mais essa solução aí, que vai te ajudar bastante, Sônia. Eu sei essa dor que você está passando, porque foi daí que surgiu
a GP resulte. Fantástico. Uma próxima pergunta aqui do Oreste. Oreste, tudo bem? Oreste de Sorocaba? Fala-se em adequação do candidato à organização. E o que a organização pode fazer em contrapartida? Então, né, a gente tem os dois que são dois mundos. Empresas que estão bem preocupadas realmente em ter a sua organização adequada, com um clima bom. Infelizmente, não ainda tem, né? Empresas que são ao contrário. Que não estão tão preocupadas com isso, estão preocupadas somente com o resultado. Eu acredito, o Igor talvez também tenha a mesma opinião que eu, que as empresas estão mudando para que seja uma empresa sempre com propósito. E ainda existem empresas que não têm esse propósito de ser algo maior, que é a questão de estar trabalhando sempre com ganha-ganha, seja com o seu cliente interno, externo, então tem de tudo. Uma empresa que começa a se preocupar com pessoas, ela começa a olhar esse mundo e também adequar um pouco mais as relações internas, como eu lido com esse meu time de colaboradores para que a relação seja mais saudável. E acho que é um caminhar, né? O Brasil está até adiantado, eu estava conversando com uma pessoa que fica encantado como a gente já tem muito mais práticas voltadas à gestão de gente, vamos dizer assim, do que lá fora. Para ajudar você, Oreste, tem um artigo que eu escrevi sobre isso, que como empresário eu acredito que a empresa precisa se preocupar muito em dar condições para que o colaborador entregue o melhor resultado possível. Então, o nome desse artigo chama Comportamentos que Geram Resultado. Se você procurar isso no Google, com certeza deve aparecer na primeira página ali. Comportamentos que Geram Resultados, coloca meu nome lá, que eu acho que vale muito a pena essa leitura. São umas 10 dicas de todas relacionadas à cultura organizacional e gestão para você criar ambiente que estimule o correto comportamento para gerar o resultado que você precisa. Acho que é difícil, não é fácil fazer isso. E pensando no que você falou agora, até na sua fala anterior, né? A gente tem que sair do modelo DP e realmente montar um RH, que em muitos lugares a gente já chama de gestão de pessoas, né? Eu acredito que a gestão de pessoas é quando a gente consegue linkar o RH com o DP. Porque também não dá para você não se preocupar com as relações trabalhistas, burocráticas. Então, a gente está vivendo muito forte isso. A minha experiência realmente sempre foi em empresas que não tinha nada de RH e depois de implementar, não consegue se voltar atrás. Porque cada momento você observa o quanto você tem de resultados melhores quando você investe em pessoas. E isso não é um chavão. Não é assim, é mágico. Sim. Quando a gente começa a se preocupar com esse assunto e dar assim, a devida importância e ter atitude em relação a isso, sim, como as coisas vão mudando. E às vezes são coisas simples, né, que tocam o coração das pessoas. Eu sei, por exemplo, minha secretária, que ela, nossa, sem ela eu não seria nada, que ela resolve minha vida. Ela adora o café da Starbucks. Eu passei hoje em frente, lembrei dela, parei, comprei um café para ela e vim para a empresa. Vou te contar um Ela ficou super feliz quando recebeu aquilo e foi um gesto de carinho. E aquilo faz muita diferença. Isso é cuidar de gente. Eu estou participando de uma empresa que eu faço consultoria há bastante tempo, que é a Semana da CIPAT. E a gente sempre fica, o que fazer na CIPAT? Né? Segunda-feira a gente lançou um projeto que se chama Dia da Gentileza. A gente fez toda uma movimentação da empresa e uma vez por mês os funcionários vão ser convidados a dar um bilhetinho pequenininho para outro colaborador. É uma empresa de 300 funcionários. Foi assim a maior alegria de eu poder lembrar naquele mês passado quem foi que fez alguma coisa que eu tenho que agradecer ou elogiar pelo trabalho bem feito, quanto custou isso. Então a gente sempre pensa, investir em pessoas, eu preciso de dinheiro, nem sempre, a gente tem várias ideias, claro que o mínimo de estrutura a gente precisa ter, mas existem tantas ideias que a gente pode estar implementando e muda o clima da empresa. E é um barato quando a gente tem gente pensando em gente, as atitudes são diferentes. Eu tenho um cliente da Tempo Grande, uma empresa de 300 milhões de reais, com um monte de funcionário, e tem um prédio que estava com um andar desocupado. Eu conversando com um empresário, ele falou, puxa, esse andar, rapaz, você está pensando que eu faço com ele? Eu acho que vou alugar para uma empresa. Eu falei, não, cara. Faz um ambiente. Vou andar inteiro, vamos colocar mesa de ping-pong, fliperama, videogame, sala para descansar, sofá. Mas isso está mudando a empresa. O que aquela empresa ia receitar com aquele aluguel, no orçamento dela não era nada. Semana que vem vai sair um vídeo também no canal, a gente fala sobre qualidade de vida do trabalho. E nem sempre são investimento alto. Tem que ter um ambiente. Quantas horas você passa por dia no seu trabalho?
no mínimo 8 horas. Então, se a gente criar um ambiente mais agradável, tudo vai ficar melhor. E se você está aí coçando a cabeça perguntando o que isso tem a ver com recrutamento e seleção, tudo. Foi a Oreste que provou com a gente. Foi, porque o recrutamento nada mais é do que um flerte ali entre o candidato e a empresa. A gente sempre tem que se preocupar em escolher um candidato e ter certeza que o candidato está escolhendo a empresa. Hoje, quando eu faço uma entrevista vocês vão mandar agora, né? Tem mais uns 2 ou 3 aí para mandar. Já tem. A gente vai olhar para essas pessoas e falar assim, cara, essa é a minha empresa, você quer fazer parte disso? Porque assim, se o cara está vindo pelo emprego, é provável que quando ele receber uma oferta de R$500 a mais, R$200 a mais, ele vai embora. Foi bom você tocar nesse assunto, porque é uma coisa que me ajudou muito, né? Eu trabalhava para muitas empresas de seleção e eu fazia no modo tradicional ainda, vocês não sabem que agora não existe mais esse modo tradicional. O que eu fazia nas entrevistas finais? Eu contava exatamente como que era o clima da empresa. Porque não é toda empresa que tem um clima que vai se adaptar à pessoa. Então, eu deixava muito claro. E, às vezes, o recrutador fica com um pouco de medo. Não posso falar que lá tem um líder que é mais autoritário. Não, eu tenho que contar para a pessoa. Você consegue trabalhar com líder autoritário? O que é um líder autoritário para você? A pessoa não vai enganada, gente. Porque não adianta eu ter uma pessoa 1 ano na minha empresa mal-humorada ou que não está rendendo. Então, tem que deixar muito claro. Você vai trabalhar numa empresa que você tem que ser proativo, autônomo, não. Você vai trabalhar numa empresa que você tem que seguir as regras, as coisas são imutáveis. Não dá para a gente pôr um muro na frente do que vai acontecer. Olha, eu adoro esse assunto. Eu espero que vocês estejam gostando. Mas uma dica, nós aqui quando recrutamos vendedores, nós somos uma empresa de consultoria. Nosso time comercial agora vai para 15 pessoas. Quando a gente recruta um vendedor, a gente vende consultoria. Então, a gente precisa de pessoas que gostem de estudar, que gostem de ler. Exato. A primeira coisa que a gente faz é assim, cara, você gosta de todo mundo diz que gosta, né? Todo você não pode perguntar, você vai assim, qual é o último livro que você leu? Conta pra mim. Todo mundo gosta. Aí a gente pega e entrega um livro, que é um livro técnico de vendas, chama Spin Selling, e dá 1 semana para ele ler o livro e trazer pra gente a interpretação dele. E tem gente que vem com um resumo da internet, a gente conhece todos os resumos. E aí a gente já faz a separação natural. Né? Isso é fantástico, pessoal, fantástico. Mas vamos lá. A Ana diz o seguinte, penso que na entrevista e no teste, às vezes não se consegue identificar bem o perfil que a pessoa tem, pois ela às vezes está fazendo o teste para determinado cargo, porque precisa de trabalhar. Mas não é o perfil dela naquele departamento. Então, o DISC já ajuda, ele é impossível. Você não tem como mentir. Não só o DISC, os testes comportamentais, meio que tem pegadinha, não tem o certo e errado. Né? E a gente fala para o candidato, seja o mais sincero possível, não precisa ficar pensando tanto na resposta. Se for um teste técnico, não tem jeito, a pessoa vai estar respondendo para a questão técnica. Mas os testes comportamentais, em via de regra, eles não têm uma resposta correta, né? E por isso que a gente nunca aplica só um teste, sabe? Por isso que a gente amplia essa questão de colocar o multifograma, do domínio cerebral e o DISC. Que aí você... E aí, uma coisa que eu não faço também é dar os testes antes, olhar o resultado. Às vezes até aplico o teste antes, mas eu não gosto de olhar o resultado. Porque você já vai com aquela pré-determinando que é um carinho na pessoa. Então, sinta a pessoa, faça as perguntas, usa a técnica da entrevista por competência, que a gente pode falar um outro dia também sobre isso. Tem um e-book que eu vou disponibilizar para quem estiver participando sobre isso, de como que é uma entrevista por competência, né? Eu posso perguntar para o Igor, você gosta de trabalhar em equipe? Você me responde? Claro. Então, como a gente pode perguntar? Igor, qual foi o melhor trabalho que você fez em equipe? Me conta como é que foi, qual foi essa experiência? Fantástico. Tá? Então, são técnicas de pergunta que você aí pode usar, tá bom? Legal, pessoal, depois desse webinar, nosso pessoal aqui, que cuida todo o backstage dos eventos, vai mandar para você aí o link do evento gravado com o e-book. Sim, sobre recrutamento e seleção. Mais uma apresentaçãozinha que a Sônia apresentou, preparou, a gente vai mostrar aqui. E vai vir muita coisa legal ainda, temos ainda um tempo bacana para compartilhar com vocês. A Ana emendou dizendo o seguinte, a pessoa que entrevista às vezes não consegue identificar. Teria um teste? Então, a gente citou aqui, Ana, alguns testes. Espero que tenha... E é interessante sobre a questão do papel do entrevistador, né? Algo que a gente leva um tempo para realmente conseguir perceber o perfil do candidato, né? Mesmo não sendo psicólogo, é possível você treinar os entrevistadores
para que eles tenham essa noção, né? O corpo fala, a gente tem que estudar também, né? O tratamento de seleção, você tem que estudar a questão do comportamento humano, né? Como que a pessoa se comporta, ela tá se mexendo muito, tá colocando a mão na boca, tem sinais. Esse livro é importante, O Corpo Fala, para quem faz entrevista. O Corpo Fala é um livro de 1900 e bolinha. 1800 bolinha agora. Ó, até o Éder pediu para a gente falar um pouco mais devagar, quando tiver dando os exemplos, que ele precisa anotar. Mas, Éder, esse vídeo estará disponível, mas nós vamos repetir aqui algumas dicas. Primeiros testes. DISC, dominância cerebral e motivograma. O que é legal, a gente vai mostrar já já, mas a GP entrega o candidato para você com tudo aplicado, é fantástico. Aí nós falamos aqui do livro, que é O Corpo Fala, espetacular. Acho que foram as coisas que a gente... Você também deu a dica do livro, do seu artigo. O artigo, isso. Comportamentos que geram resultado. Muito legal, acho que vai valer a pena a leitura para vocês aí. Vamos lá. Acho que eu pulei uma pergunta aqui. Como recrutadora e experiente, por que as empresas pedem inglês fluente? Independente do cargo, às vezes a pessoa aplicará somente leitura, por exemplo. Acho que essa empresa não Pergunta do Vinícius. Essa empresa não está olhando para essa realidade. Porque, claro, o inglês hoje é necessário, não precisaria nem a gente estar pedindo isso. Mas existem outras nuances para contratar. Aí a empresa tem que ver por que ela está fazendo isso. Tem necessidade mesmo? E o que eu brinco também é que a gente, quando está dando a consultoria de recrutamento de seleção, a gente traz isso para o cliente. Você precisa disso mesmo? É isso que vai impactar no resultado excelente da contratação? A gente também tem que ter nosso lado como consultor, porque consultor, há um tempo atrás, não vamos falar amém, eu acho que a gente consultor, a gente tem que construir com o cliente, não somente aceitar, porque às vezes não parou para pensar. Por que eu pedi inglês se eu não vou usar? Então... E aqui no Brasil não é uma coisa tão fácil. Eu vi uma estatística esses dias, eu não vou me recordar da fonte, se alguém tiver um número mais atualizado, para me corrigir, legal, mas, se não me engano, 3% da população brasileira fala inglês só. Sim. Então, pouca gente fala inglês aqui. Nós, na nossa empresa, quando a gente contrata, por exemplo, um consultor, a gente procura alguém que conheça a língua inglesa, não porque a gente, apesar de estarmos internacionalizando o negócio, mas não por isso, porque a literatura boa da nossa área de referência está em inglês. Mas hoje também tem recurso, copia e cola no Google, se vira. A gente prefere encontrar uma pessoa mais dinâmica, o comportamento em si do que a língua, nesse caso, que um curso aí de 200, 300 reais resolve. Há 15 dias atrás a gente teve essa dificuldade. Era para ser gerente contábil, que ia atender uma grande conta dentro do escritório contábil de São Paulo. Eles se nomeavam fluente, mas quando a gente fazia o teste, é difícil ser fluente, porque a gente acaba não usando tanto. Eu, pessoalmente, tive uma experiência muito bacana, que eu sou ex-3M do Brasil, minha carreira começou numa multinacional americana, e eu coloquei meu currículo, na época, fluente, em papel, né? Isso foi em 1999, se não me engano, inglês fluente. Na hora. A pessoa entrou na sala falando inglês comigo. Aí, por sorte, ela não estava mentindo, porque eu comecei a estudar inglês com 10 ou 12 anos de idade, se não me engano, eu já falava muito bem inglês. Aí a gente começou a conversar, falou, não, já deu pra ver. Vamos para português mesmo. Já deu para ver que você não está mentindo. Nesse caso, a gente contratou uma pessoa para fazer os testes antes de gerar, porque a gente passou vergonha na hora da última entrevista, não era fluente. Vamos lá, então. Mas a gente vai dedicar mais uns 3, 4 minutos aqui nas perguntas. E aí eu vou pedir, nós vamos extrair da Sônia aqui o que é o passo a passo do processo de recrutamento perfeito, alinhado com o mundo moderno e, obviamente, a Sônia vai descrever o serviço que a GP oferece para vocês. E nasceu por uma experiência de 17 anos por aí, ou mais até. O Alexandre diz o seguinte, sofro para desenvolver uma equipe engessada. A empresa mudou, mas algumas pessoas não. O que fazer? Investir. Essa pergunta dá uns dois banhos aí. Investir em pessoas mesmo, né? A gente falou ali atrás, né? As empresas tradicionais da nova economia. A gente tem público de todo quanto é jeito. E as pessoas às vezes querem ficar numa zona de conforto. A gente tem que começar aos poucos, provocando com uma dinâmica, com um processo de treinamento para a pessoa
perceber que mudou. O mundo mudou, gente. Não é só a sua empresa. Ao mesmo tempo, infelizmente, né, eu não gosto muito dessa parte, mas tem gente que não vai mesmo. Então, pede para sair. Ou a gente promove para o mercado. Já promoveu alguém para o mercado? Já vai. Então, assim, eu não falo que eu mando embora. Porque a pessoa também está ali, gente, ela está sofrendo, ela não está gostando desse novo formato. Exatamente. E ela tem que procurar um lugar que ela se sinta melhor, né? A felicidade dá lucro, como disse Márcio Fernandes, e dá lucro mesmo. Então, não adianta a gente assistir alguém que não quer se adaptar a essa nova economia, ainda existe. Sempre vai existir uma empresa que seja tradicional. A dúvida é muito pertinente do Alessandro, isso. Alessandra, desculpa, é muito pertinente e como empresário que a gente tem feito justamente isso. Reúne as pessoas, por exemplo, aqui na nossa empresa, toda quinta-feira nós temos um projeto que chama Grow Together e nós paramos a empresa inteira das 8h20 às 9h20 para falar de desenvolvimento humano. Sim. E todo mundo participa, ou tem que participar. Esse dia deu puxar de orelha um pessoal que não estava vindo. Agora, se o cara insistir em não vir, ele tem o direito de não vir, mas eu tenho o direito de não querer a pessoa que está na empresa, porque a gente é uma empresa que quer desenvolver as pessoas que acreditam em desenvolvimento. Então, como resolve isso? Uma conversa sincera. Tem que ser, somos todos adultos. Ela fala, cara, a gente está promovendo mudança na empresa, a gente está fazendo isso por conta disso, disso, disso. Qual é a sua visão? Por que você não participa? Por que você não engaja? Muitas vezes, e aí a gente tem que respeitar isso, essa pessoa pode ser um pai de família, uma mãe de família que depende do salário para alimentar a sua família e ela está insegura. E aí você, enquanto empresa, tem a responsabilidade de auxiliar no processo de recolocação. Sim. Então, por exemplo, a demissão dessa pessoa, que ela não quer pedir demissão porque precisa do seguro-desemprego, precisa desse colchão financeiro para arrumar um novo emprego. Sim. Né? E uma conversa franca pode resolver isso. Nada como a gente ser adulto o suficiente e ninguém quer ficar em fila de lugar nenhum. Na GP a gente tem o Café com Propósito. É uma vez por semana também, a gente se reúne e temos que trazer temas realmente, e nem sou eu que promovo o meu time lá, das minhas meninas poderosas, elas têm que trazer algo de desenvolvimento humano, para abrir mesmo a cabeça e a gente está o tempo todo se reciclando. A Elisângela pergunta o seguinte, nós não temos psicólogo na empresa. Existem algumas técnicas que podemos aplicar para identificar o melhor perfil para a vaga desejada? Sim, através dos testes e no e-book que eu vou disponibilizar, ela vai poder também saber, mas a solução que a gente está trazendo é isso, né? A gente sabe que o custo de um psicólogo na empresa, não só fixo, mas a consultoria de um psicólogo, a gente sabe que não é tão acessível a todo mundo, então a gente resolveu isso dentro do GP Recrutar, que é o que a gente vai mostrar para vocês. Porque eu sentia isso, sabe, Igor? Eu, enquanto consultora, quantas empresas eu podia atender ao mesmo tempo? Então, muitas empresas me procuraram e não conseguiam ter a questão financeira mesmo para ter um profissional que sabia fazer esse trabalho. E aí foi daí que surgiu essa ideia também, de como a gente fazer todo esse processo de 17 anos de sucesso nas empresas que a gente passou e a gente queria levar isso para mais pessoas. Por quê? Toda empresa quer crescer. E ela só cresce quando ela estrutura uma área de gente, vamos dizer assim. Então, a GP resulte. E a GP Recrutar nasce dessa questão. O que eu e toda a minha equipe pode fazer para que mais empresas melhorem seu capital humano, o que ela tem de melhor, com preços acessíveis, né? Um custo acessível para mais pessoas. E aí surgiu essa, que é a menina dos olhos de gente. Eu quero aproveitar o teu gancho, porque nós temos apenas 15 minutos aqui mais de bate-papo. E vamos aproveitar esse gancho, então, e falar do processo. E aqui, pessoal, o que nós vamos falar, entenda isso muito bem, não estamos fazendo propaganda. É óbvio que tem uma empresa que eu convidei para falar com vocês, porque eu acredito e confio no trabalho, estou vendo coisa maravilhosa que eu queria levar para a minha comunidade. Por isso que eu trouxe a GP aqui. Mas eu quero esmiuçar um pouco como é esse processo. Porque o que a Sônia desenvolveu é solução para microempresa e para empresa gigante. Sim. E quando eu vi os preços e a forma como eles oferecem, eu falei assim, puxa, acho que eu vou contratar até para arriscar, porque vale a pena. Quando eu comecei a receber o resultado do trabalho, a gente começou a ficar aliviado, porque o meu diretor comercial aqui, quando ele fala, eu tenho que contratar um vendedor, fala, meu Deus do céu, eu vou sair da minha rotina, tem que receber um monte de currículo, avaliar, fazer acontecer. Não vai rolar.
Então, aí precisa, esse processo acaba virando um negócio denso e tenso. Tendo a solução que a gente vai conhecer agora, mesmo você que é uma empresa maior, que tem um departamento de RH, lá no recrutamento vocês precisam de apoio. Vocês já usam ferramentas. Então, eu quero esmiuçar um pouco isso. Vou compartilhar aqui um pouco a apresentação que você montou, Sônia. Vamos lá, então. GP Recrutar, né? É um serviço que você está oferecendo. Sim. De recrutamento. Como é que começa esse trabalho e por que ele é diferente? Então, a minha experiência, eu senti na pele como recrutadora, né, 17 anos, eu acho que da primeira entrevista que eu fiz, que eu tive que olhar assim, 200 currículos para chegar a 5 candidatos, aí eles não vinham na entrevista. Foi uma dor muito grande que a gente foi aprendendo a lapidar isso. E o que a gente propõe, né? Muitas empresas, acho ótimo, oferecem uma plataforma para que você tenha um processo de recrutamento e seleção estruturado, mas você vai fazer o processo de seleção. Você vai captar currículo em tudo quanto é banco de dados aí, mas você vai ter que fazer todo esse filtro. E aí eu sonhava, não, já que eu consigo entregar para poucas empresas que a gente fazia com 99% de assertividade, como fazer isso de uma forma que toda empresa possa beneficiar? E também tinha a questão do custo. A gente sabe que ninguém está com dinheiro sobrando por aí. Qual que foi a nossa solução? A gente tem um trabalho de entregar 3 currículos, mas o que a gente faz? Currículos match, né, de novo, alinhados à sua vaga. A gente começa lá atrás com uma solicitação de gente, a gente mudou aquela questão, solicitação de vaga, a gente tem uma pegada, uma nova economia, uma linguagem diferente. E o que é essa solicitação de gente? Você, quando está no nosso serviço, você vai ter que falar assim, quais são as competências técnicas, comportamentais, e aí vem o segundo lugar. A gente quer saber qual é a cultura da sua empresa. Não adianta a gente trazer o melhor profissional com conhecimento, sei lá, em programação, se ele não vai se adaptar a tempo, né? Vai se adaptar a tempo. Então, vamos fazer uma pausa, porque aqui já tem uma coisa que eu achei super bacana, diferente. Então, vocês começam, né, do cliente captando ali qual é a cultura, questões técnicas. Sim. E o comportamento baseado no DISC. O comportamento, que tipo de comportamento se espera? Quando você responde à solicitação de gente, a gente já consegue criar um perfil comportamental do DISC. E aí, quando a gente faz o DISC, a gente só manda para você se estiver acima de 70% alinhado. O perfil que você desenhou, sem você saber. Você nem está sabendo que você desenha um perfil comportamental. Mas a gente aplica o DISC e aí só acima de 70% é alinhado o DISC que você desenhou e Mas vamos lá. Preenchi o formulário, mandei para vocês, e aí, o que vocês fazem? A gente tem, assim, a capacidade de estar buscando em todas as redes sociais, sites de emprego, e você também pode indicar para participar do processo seletivo. E a gente, falo já agora, mas vamos lá, conta logo esse segredo. Vou contar esse segredo. Por quê? Né? Por mais que a gente tenha experiência, o tempo que a gente levava para fazer toda essa pesquisa era muito grande. Então, a gente tinha que ter um custo maior. Porque quando você vai tratar o custo nossa, essa consultoria cobra tanto. Gente, é um tempo, assim, muito longo para você chegar nisso. E aí eu sonhava com isso. Gente, não é possível que não tenha uma forma de a gente construir uma inteligência, né? Algo cognitivo para que isso melhore. E aí eu sonhei um dia que a gente já está na IBM. E a gente está com a IBM, com o Watson, falando sobre inteligência artificial. Algumas pessoas ainda retraem. Como que você vai colocar inteligência artificial no processo seletivo? Quando eu cheguei na IBM, eu achei interessante que eles nem usam internamente. Ficou-se um jargão, inteligência artificial, nada mais é que é um sistema cognitivo. E o que a gente fez? Toda essa experiência que a gente tinha, 17 anos de recrutamento e seleção, a gente coloca no Watson. Então, o Watson valoriza todo o que a gente coloca, então você mandou a solicitação de gente. Quando eu for pôr a sua vaga lá, o Watson me ajudar, que ele vai buscar todos os bancos de currículo que a gente tem, aonde a gente conseguir buscar, ele já vai fazer uma pré-filtragem do quê? De como que é a questão técnica, e ele consegue analisar até um pouquinho já a cultura. Porque onde que o Igor já passou? O Igor já foi na 3M, onde você trabalhou mais, Igor? Só na 3M ou mais uma coisa? Trabalhei na 3M, depois eu vim para cá e estou aqui há 15 anos. Então, assim, me corrija se estiver errado, claro que a cultura do 3M já penetrou na sua alma. Muito. Que era de inovação, muito. Que era de trabalho colaborativo. Então, ele consegue já fazer um estudo, né, de como que é o perfil desse candidato. Ele vai me trazer uma base de currículos que aí vem a nosso trabalho de estar analisando.
Tá? Então, esse foi o diferencial. Então, vocês estão usando tecnologia de ponta, que a gente está falando de IBM Watson, para quem nunca ouviu falar, é o que fez a IBM ressurgir nos últimos anos, é onde a IBM mais coloca dinheiro, uma tecnologia, para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, aplicada ao direito, ela já resolve, os advogados estão super preocupados. A medicina também. A medicina tem aplicação em tudo quanto é lugar, é um negócio assim, extremamente inteligente, que junta inteligência artificial com learning machine, que é o aprendizado da máquina sozinho. Eu participei de algumas palestras espetaculares sobre isso. E então vocês estão aplicando a tecnologia para poder ajudar a melhor, assim, com mais velocidade e assertividade, encontrar os candidatos das bases que vocês elegem e depois isso vai para um especialista. Sim. Tem o ser humano na jogada. Com certeza. Nesse momento a gente está usando esse momento a gente usa esse processo com o Watson e a gente aplica os testes. Só que vem novidades por aí, né? Infelizmente você não vai usar mais o DISC daqui a um tempo. Tem um processo de mapeamento profissional que diz que o Watson está desenvolvendo junto com a gente, que eu já apliquei na minha pessoa. Quando eu recebi o relatório, Igor, fiquei até assustada, porque eu sou psicóloga, falei, meu Deus, como é que pode, né? Então, a gente não pode contar todas as novidades ainda, mas daqui, no máximo, uns 3 meses, a gente vai ter todo um perfil comportamental dentro da nossa plataforma, que vai englobar DISC, que engloba a dormência cerebral, junta tudo. Só falta falar que tipo até de livro... Até fala também, né? E o que é legal também, gente, quando a gente contratou a IBM nesse projeto, a gente não comprou algo de prateleira. Tudo que está sendo desenvolvido junto com a GP, tá, vem de uma experiência viva, de 17 anos. O que dava certo quando eu fazia recrutamento de seleção, o que não dava. Então, eu acho assim, magnífico que dentro dessa nova ferramenta tem um pouco da minha cognição. Então, a cognição que a gente coloca lá no Watson não é para eliminar o ser humano, né? O nosso especialista tem sim contato com o candidato e no final a gente tem a entrevista, né? A gente também faz a entrevista e só manda para você os candidatos realmente que a gente considerar acima de 70% alinhado com todos esses aspectos. Legal. Preenche a vaga já com aspectos novos, culturais, comportamentais. Vocês fazem, desenham o perfil, vão numa base, usam inteligência, traz candidato, um especialista avalia aquilo e vocês vão nutrindo o cliente com informação semanal sobre o que está acontecendo. Teve uma das nossas participantes que falou sobre controle. Precisa ter controle, né? A gente manda um relatório semanal, nosso período máximo de contratação são 10 dias úteis, e a gente fica mantendo você informado. Quantas pessoas foram convidadas para participar do processo, quantas gostaram, quem não gostaram. Então, tem um controle, a gente tem que ter indicadores em todas as áreas, e a gente vai mandar para vocês isso automaticamente também. E o que eu achei muito legal, não sei se está aqui na tua apresentação, né, que você entrega aí os 3 candidatos, mas o que eu queria comentar para o pessoal dando depoimento, que facilita muito a vida do recrutador, o relatório que vem de vocês já vem com esses testes aplicados. Sim. Nós aqui gastávamos R$120 só para aplicar o DISC, por pessoa, R$120, porque o DISC, se você procurar na internet, tem uns sites mequetrefes que fazem isso de graça, inclusive, que eu acho ridículo. Primeiro que o resultado não é tão completo quanto poderia. Segundo que é uma marca registrada, tem custo. Enquanto isso vem dentro do serviço de vocês, já tudo detalhado ali, já é uma economia financeira no mínimo. Além de facilitar a vida, né? Porque já vem tudo mastigadinho. É até interessante, um outro cliente que também usou o nosso serviço mesmo também, quando chegou o candidato, parece que ela já conhecia o candidato. E já tinha tão detalhado como que era, e a gente também faz um relatório de quais são os pontos mais adequados para a empresa desse candidato, e quais seriam até uma oportunidade de melhoria. Aí, você quer contratar essa pessoa, ela tem tudo isso aqui de pontos positivos, mas se você contratar, você precisa investir nisso, para esse profissional, se tornar ainda melhor. Então, a gente já faz como se fosse uma leitura dos primeiros meses desse seu candidato na sua empresa. É algo assim que tem surpreendido nossos clientes e ainda vem mais novidades por aí, porque a gente está o tempo todo trabalhando lá na cognição do Watson. Perfeito.
Pessoal, nós temos mais 5 minutos que eu quero reservar para as dúvidas finais de vocês. Vou continuar lendo as dúvidas na sequência que elas vieram, que algumas ficaram sem resposta. Então, depois dessa explicação breve, já vou entrar no site, vou mostrar para vocês como conhecer mais do que a Sônia falou aqui, mas vá mandando mais as dúvidas finais para a gente explorar bastante esses 5 minutinhos finais aí. Ó, a galera dizendo que quer o webinar do DIS, que nós vamos fazer alguma coisa. A Mariana diz o seguinte, ó, vamos fazer um webinar falando sobre essas ideias para motivar o ambiente. Muito legal a tua ideia, Mariana. Estela diz o seguinte, ó, trabalha com diversas avaliações como prestadora de serviço e uma questão muito frequente é como identificar problemas de desvio de caráter, roubo, furto, desonestidade, etc. Já no RS, gostaria de saber se vocês também se deparam com isso, qual a experiência de vocês e como lidam com essa demanda. Excelente pergunta da Estela. Estela, eu sou psicóloga, acho que é a Estela que eu conheço, não sei se ela é de Sorocaba. Estela Pires. Eu sou psicóloga também, eu sei o que você está falando, né? O que a gente faz? Quando a gente tem alguma desconfiança, a gente pode aplicar um teste psicológico, um palográfico, a gente pode também aplicar uma redação e fazer toda a questão da grafologia. Então, esses tipos de distúrbio, claro que depois da minha experiência, às vezes já percebo na entrevista. Mas se você tiver alguma dúvida, aí você pode contratar até a GP, pode estar te ajudando nisso, de aplicar um teste psicológico, porque esses não tem como a pessoa fugir. Se ela tem realmente aí precisa de um psicólogo para interpretar isso. Exatamente. E com a experiência que a gente vai tendo ao longo do tempo, você falou que tem bastante experiência, quando aquela luzinha acender na sua cabeça, vai atrás do que tem. Já aconteceu. Eu não vou contar alguns causos aqui, porque eu falei, nossa, mas tem uma coisa errada. Aí eu apliquei um teste mais completo para ver e tinha uma dependência química forte. E na entrevista, a intuição conta muito, não conta? Muito, muito. A gente aqui, toda vez que não ouviu a intuição, deu errado. Sim. E a gente fala, toda vez. Tem que ter uma empatia. Vai trabalhar com aquela pessoa. Total. E se você está entrevistando para alguém, pensa no perfil do Igor, por exemplo. Nossa, essa pessoa jamais daria certo para trabalhar comigo. Não é que tem que ser igual o Igor, gente, pelo amor de Deus. Tem que ser alguém que complemente e que vá fazendo uma evolução nessa equipe. Mas se acender a luzinha, vai atrás. Ou vai outro candidato, né? Ouve o coração, né? A Silvia diz o seguinte, aqui criamos um comitê para tratar de qualidade de vida no trabalho e trazer sugestões de melhorias em prol do bem comum. Perfeito. Isso trouxe resultados, porém ainda temos dúvidas em como manter esse comportamento vivo e operante e de como motivar as pessoas, porque mesmo tendo área de convivência, nem todos se envolvem e participam. Sabemos que temos que respeitar as individualidades, mas nos deparamos com essas questões. Como trabalhar isso? Então, acho que eu vou voltar naquele exemplo daquela empresa, né? Porque se deixar uma sala pronta lá e não ter o estímulo ou não promover a integração, faz uma festa junina, faz o dia da gentileza, no cartão de Páscoa. O que a gente fez esse ano numa das empresas, a mesma, 300 funcionários? A gente não escreveu a mensagem de Páscoa, a gente fez uma imagem e entregou para cada colaborador no dia anterior, cada um fez uma mensagem. E aí as pessoas no outro dia receberam um bombom e escolhiam um cartão que outra pessoa escreveu. Então isso interage, a gentileza entre as pessoas, isso até diminui a questão do assédio moral entre os pares. Então promover ações de integração entre as pessoas, sem custo. E tem uma outra coisa importantíssima, Sônia, que a Silvia me fez pensar aqui. E aí, Silvia, para você analisar no seu coração aí como que é a tua empresa. Tem empresa que cria tudo isso, mas a liderança não compra ideia. Não são todos os líderes que compram ideia. E tem aquele chefe, manezão, que quando o funcionário dele está lá jogando videogame, por exemplo, o cara passa e olha feio. O funcionário entra no departamento, ele olha para o relógio. Demorou um minuto a mais. E aquele cara, ele vai cerceando o tesão do sujeito usar essas coisas. Então, olha com carinho para a tua empresa, vê se toda a liderança comprou a ideia. Eu jogo videogame com meus funcionários aqui, para eles não terem dúvida que pode. E sabe o que eu pensei agora? Eu uso muito a técnica do Uhu. Você conhece o Uhu?
Não conhece? Comemore as pequenas coisas. Boa. Utilize esse espaço, não sei, para ter uma Mais meta, frequência. ou contratar alguém muito importante para a empresa, ou nascer o filho de alguém, faça a prática do uhul. Vamos comemorar. A gente não comemora Aqui as tem, coisas. isso é um valor. Nós temos 10 valores na empresa. Um deles É o uhul. Nós celebramos tudo. Tem que celebrar. Tem um sino do sucesso. O nosso uhul é para tudo que é o sino. Qualquer coisa que você queira compartilhar de bom, toca o sino. É um sino grande, vai lá na esquina. Infelizmente, né, a nossa sociedade foca muito mais no que está ruim. E o que aconteceu? Coisas pequenas, gente. Qualquer coisa que seja, sei lá, trocou o carpete, trocou o capacho da frente. Olha que bonito, que legal. Vamos comemorar as coisas pequenas. É a técnica do uhul. Boa. Ana tem uma pergunta legal. Ela diz o seguinte: sabemos como é importante no recrutamento e seleção a avaliação psicológica, mas algumas empresas não enxergam essa realidade. Como explicar essa necessidade? Bom, no processo de recrutamento e seleção, com essa questão do Watson, eu vou ter que ser sincera. Esse papel do psicólogo vai ficar um pouco obsoleto, né? Porque toda essa cognição, assim, a gente assusta, tá, gente? Também me assustei a primeira vez, falei, nossa, mas eu sou psicóloga, né? Mas não tenho medo da inteligência artificial, porque nada mais é um processo cognitivo. Existem casos que sim, tá? Não vai conseguir perceber a dependência química, mas... Tem desvios muito assim, patológicos, né? Que aí não tem jeito. Assim como a tecnologia está substituindo até o advogado, gente, os testes, gente, não tem jeito, o Watson é melhor que eu, por que eu vou brigar com ele? Então, eu não estou brigando com o Watson. Ele consegue me ajudar muito mais rapidamente. E é uma tecnologia que vai diminuir muito os custos das empresas. Mas aí, o psicólogo tem que fazer o quê? O que você acha aí que dá para fazer o psicólogo? Cuidar do quê? Já que ele não vai precisar fazer testes. Vai cuidar das pessoas. Das pessoas. Do acolhimento, desenvolver as pessoas. A gente não precisa se preocupar que não haverá mais psicólogo. Né? O recrutamento é fundamental. Hoje o webinar, o bate-papo gostoso que é sobre isso, mas é a pontinha do iceberg. E quantas vezes nós, psicólogos de uma empresa, perdimos dias e dias no processo e esquecemos os outros projetos desenvolvendo as pessoas. Então, nós vamos ter mais tempo de realmente ser estratégico dentro do RH. Não tenha medo de colocar um psicólogo para estar triando os candidatos. E sim, aproveite essa tecnologia para que você seja mais estratégico na sua empresa, desenvolvendo as pessoas, criando atividades, criando o RU, criando várias coisas que você tem a capacidade de fazer. É fantástico. Pessoal, o nosso tempo está acabando. A gente detesta estourar o tempo, porque a gente respeita muito tempo de vocês. Estamos estourando aqui em 2 minutos. E eu vou mostrar rapidamente, para quem obviamente tiver interesse. E aí eu vou fazer mais um último comentário e a gente vai encerrar. Ó, você está ouvindo tudo isso, a gente falar, a Sônia com toda essa experiência, deve estar pensando, pô, esse negócio é difícil, é muito caro, está longe de mim. Eu não combinei isso com a Sônia. Não mesmo. Eu estou fazendo isso aqui. Gosto. Eu estou fazendo isso por conta e risco. Porque, como empresário, eu sei isso aqui é importante, as pessoas precisam conhecer. Então, o site está aqui, ó, gpresult.com.br, e eu cliquei no produto da GP que fala de recrutamento. E tem vários outros para vocês conhecerem que eu recomendo muito. Mas, ó, cliquei aqui, vai falar um pouquinho do que vocês viram hoje. Só para vocês terem ideia, e eu fui nesse caminho, os preços, ó, para vagas operacionais, R$450, com tudo isso que a Sônia falou. A gente entrega 3 candidatos alinhados à sua vaga. Com todos os perfis lá, vocês vão adorar. Assim, vale a pena correr o risco de R$450. R$700 para áreas táticas e R$1.200 para os estratégicos. Quem são os estratégicos? Gerentes, supervisores, coordenadores. Né? Gente, isso aqui é uma empresa da nova economia. Eu, quando contratei o último programador está onde? Programador está como estratégico na sua questão. Estratégico. Por quê, né? A gente tem que entender que alguns cargos, eles não são meramente operacionais. Para você, alguém que é programador, é uma estratégia. Totalmente. Então, e aqui, Sônia, eu vou falar, porque não tem problema em falar de números, um programador aqui ganha em torno de R$5.000 no início de carreira. Eu gastei, sabe quanto eu gastei para recrutar essa pessoa? 5 mil. Era o que a gente fazia antes. Então, com esse serviço, a gente pode contratar 4 pessoas para o de 1. E mais rápido, mais assertivo, tudo isso. Então, é simples, ó. Entra aqui, clica em comprar, você vai ter uma experiência muito, muito legal.
Legal? Bom, pessoal, eu não sei se você tem mais alguma consideração final, mas eu queria, com muito, muito carinho, pedir para que vocês entrem no chat agora e avaliem esse webinar de 0 a 10. 0 não serviu para nada, você não gostou. 10 serviu para alguma coisa, você gostou muito. Escolhe a sua nota e avalie, porque a gente adora feedback imediato para poder melhorar para o próximo. Somos humanos, né? É. Isso aí. Eu peço para que vá todo mundo massivamente votar lá. Olha que legal. 10, bastante 10. Um 8 ali, nós precisamos melhorar um pouquinho ainda. A gente nem combinou nada que ia falar, também estou segura aí. Tudo muito aqui, pessoal, de coração para vocês. Muito agradece. Extraindo a experiência, estimulando as dúvidas para que a gente possa, de fato, resolver algumas das dores que existem aí nas empresas de vocês. E aproveitem, consumam o nosso e-book sobre recrutamento e seleção, que muitas outras dicas estão lá. Mesmo que vocês não vão conhecer a GP, tá, mas vão precisar daqui a um tempo, veja como é que funciona exatamente nosso processo. Não tenham medo da inteligência artificial, ele vem para nos ajudar. Então. Recomendo muito que você acompanhe a Sônia nas redes sociais. Ela, como entusiasta e apaixonada pelo tema, assim como eu faço, ela está produzindo muito conteúdo gratuito. Sim. Dando dicas, materiais, e-books, vídeos que você pode usar no seu dia a dia aí, dentro da empresa. Como é que o pessoal te acha, Sônia? A minha página, Sônia Padilha, né? Também, Sônia Padilha. Te acha no YouTube, nas redes sociais, blog. Vou deixar os endereços também para o pessoal também aí. Mas é fácil de encontrar, Sônia Padilha. Essa apresentação que a gente mostrou breve aqui vai ser distribuída para vocês. Exato. Então vai ser muito fácil. E o e-book também. Encontrar a Sônia e a empresa. Pessoal, muito grato pelo tempo, muito obrigado mesmo, foi uma satisfação enorme. Sônia. Minha gratidão também. Né? Muito obrigado pelo seu tempo. Extrapolhou os assuntos que a Recrutamento e Seleção tem falado para cá, mas gente, é assim, gente tem muito assunto para a gente falar, já tem dois webinars sugeridos aí, nós vamos fazer. Né? Obrigada, gente. Obrigado, até a próxima. Tchau.